Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou licenciando em Letras Português e Francês pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorando em Letras Clássicas por essa mesma instituição. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões que me surgiram na disciplina de estágio do português como língua e prática de ensino do professor Junot Maia, da Faculdade de Letras, e basicamente o que me parece fundamental e que eu tento trabalhar sempre nos meus cursos, mesmo nos cursos aqui do apoio pedagógico, quem conhece sabe que eu parto dessas intuições básicas, é a importância de que no processo de construção do conhecimento, na sala de aula, portanto, fique sempre claro para todas as pessoas envolvidas as razões por que nós nos debruçamos sobre determinados assuntos, porque nós adotamos determinada metodologia, e isso deve ser feito, a meu ver, desde os primeiros momentos. O meu contato com o professor Túlio Mendonça, que dá aula na Escola Estadual Argentino Madeira, ligada à Polícia Militar de Minas Gerais, o famoso Colégio Tiradentes, me mostrou isso, a importância do estabelecimento de diálogo entre alunos e professores, estudantes e seus professores, no sentido de ter muito claro qual é o objetivo com que se estuda um determinado assunto, qual é o objetivo com que nós nos dedicamos às discussões, às leituras, e isso pode ser feito de várias formas. Num curso, por exemplo, de literatura, como são os cursos que eu ofereço no apoio pedagógico, a meu ver é fundamental que nós nos questionemos o que é literatura, quem definiu, de que formas, em que momentos históricos, de que modo nós mesmos entendemos o que é literatura no presente, para que nós possamos entender para que estudá-la, com que objetivos. Afinal de contas, essa é uma disciplina que se encontra dentro de instituições que têm professores, portanto funcionários pagos para lecioná-la, e obviamente a mesma coisa é válida para o português enquanto língua, né? O que é a língua portuguesa? Quem dá as definições do que é e do que não é? Como nós podemos entender a prática dessa língua e com que objetivo nós a estudamos numa sala de aula, levando em conta aí o público, né? Quem são esses estudantes, quem são essas pessoas que querem ou muitas vezes não querem aprender o que vai ser ensinado, o que vai ser discutido em sala de aula. E o que a prática, tanto nas discussões com a turma de estágio 2, ministradas pelo professor Junot Maia, quanto na minha vivência de estágio com o professor Túlio Mendonça, ficou muito claro é que se nós soubermos conduzir uma discussão sobre esses temas, o que é o português, o que é a literatura, de que forma o conhecimento da língua nas suas várias modalidades, nos vários contextos em que ela pode ser empregada, se isso for conduzido de forma instigante, basicamente qualquer pessoa se dá conta do interesse de se dedicar àquilo, porque a língua portuguesa não é a língua da gramática, não é a língua dos grandes clássicos da literatura que tentam nos impor, dentro de uma historiografia muito tradicional, engessada e quadrada, mas sim a língua que nós falamos, a língua que nós empregamos para refletir, para pensar, para conversar com nossos amigos, para nos fazermos entender em casa, no trabalho, nas ruas. E partir da vivência que cada pessoa tem da língua, que pode envolver manifestações artísticas, culturais, a gente pode partir de livros que os estudantes gostam, de músicas que eles gostam, para refletir a partir daí sobre usos da língua em situações práticas, por que algumas pessoas preferem se expressar de determinado modo em detrimento de outros, o que está por trás de determinadas escolhas, essas escolhas são livres ou não são, por que dominar outras formas de se expressar nos confere poder para transitar em diferentes meios,
para sermos aceitos de diferentes meios, quais são os valores em jogo quando nós dizemos que nós não sabemos português, que português é esse, e por aí vai. Então são questões, a meu ver, muito importantes e que, quando trazidas para a sala de aula, para a reflexão, de fato conseguem motivar quem está ali presente a se engajar na discussão, porque são questões fundamentais para a nossa própria existência no mundo. E aí, quando a abrangência do que se entende por literatura, a abrangência do que se entende por língua portuguesa, consegue comportar fenômenos que são próprios, mais conhecidos dessas pessoas, dos alunos, a aula fica muito mais instigante, sem sombra de dúvida. Se eu posso discutir uma letra de música na sala de aula e ver ou quais são as questões abordadas ali, questões sociais, questões históricas, podendo eventualmente trazer questões linguísticas, gramaticais e reflexões sobre a prática da língua, com certeza a vivência dos alunos se torna outra, porque a educação se torna significativa. Isso nós aprendemos lendo Bell Hooks, por exemplo, mas nós podemos pensar no que é uma reflexão pedagógica em chave freiriana, a partir da vivência do Paulo Freire enquanto educador, e a importância de refletir sobre o contexto de onde partem esses estudantes para que as, digamos, propostas pedagógicas sejam significativas. E esses são marcos fundamentais para refletirmos sobre essas questões todas. Eu tenho tentado muito trazer isso, inclusive para os meus cursos de literatura grega antiga, literatura clássica, mitologia clássica, que a princípio nós poderíamos imaginar como as mais eurocêntricas das literaturas ou as mais eurocêntricas das disciplinas, mas que se nós pensarmos no lugar do intérprete, no lugar do leitor, do estudante, da pessoa que se volta para esses textos hoje, que é o nosso lugar, Brasil de 2021, um Brasil assolado por desemprego, por desigualdade, por problemas de acesso à educação, problemas de saúde, enfim, de justiça, segurança, tudo quanto é tipo de problema. E refletimos sobre esse lugar que nós ocupamos como alguém que nessa sociedade, nesse contexto, se volta para um texto antigo e o interpreta, em diferença com outras modalidades de interpretação, com pessoas que interpretam em outros contextos e por isso têm outras preocupações em vista, eu acredito que mesmo o ensino dessas disciplinas, a princípio imagináveis como eurocêntricas, pode se tornar extremamente significativo. Porque não é da ordem de tentar encontrar no passado uma essência, como não é da ordem de tentar encontrar numa literatura hegemônica uma essência, nem numa língua gramatical e gramaticalizada uma essência, mas sim de, refletindo sobre esses materiais, dá a ver questões que são prementes, que são urgentes para as pessoas envolvidas no processo pedagógico. E é por meio desse processo que nós conseguimos despertar a consciência crítica para, eventualmente, transformar a nossa realidade por meio de discussões, debates, de um engajamento de fato com a nossa sociedade, com a nossa realidade social. Então era basicamente isso que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Um forte abraço. Queria agradecer tanto ao professor Junô Maia pela oportunidade de participar dessa disciplina, de participar desses debates, quanto ao professor Túlio Mendonça por ter participado das várias aulas que ele ministrou para o 6º e o 9º anos, o 1º ano do ensino médio também, e ainda por ter sido convidado por ele para prefaciar o seu livro. O professor Túlio está escrevendo um livro de literatura e ele me chamou para escrever o prefácio, o que foi uma honra para mim, e fiquei muito feliz de poder contribuir com esse projeto dele, lendo, obviamente, esse livro, ajudando aí no processo de revisão. E, enfim, para mim é uma honra participar de um processo tão bonito que é o processo de escrita, de descoberta de si, de escrita de si, de certa forma. E eu queria encerrar essa breve exposição aqui lendo um trechinho do início do prefácio que eu escrevi lá para o livro do professor Túlio Mendonça. Prefácio do livro Entre Atos, de Túlio Mendonça.
Palavras, 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 de Rafael Silva. Entre princípios e fins desfiam-se as palavras, desafiam-se. Do novelo emaranhado de nossas existências encontramo-nos, desencontramo-nos e seguimos à espera de inesperados reencontros. Nas palavras, através ou mesmo para além delas, fazendo e desfazendo nós que se formam, ideias que nos formam para tecer a malha complexa dos dias, enquanto nos transformamos. Na crisálida do dia a dia perface o cômputo das horas, contas, contos. Acompanhamos o movimento diminuto das linhas, indo e vindo, sob a condução segura de agulhas muito experientes. Destino traçado no trabalho dos séculos, e dessas mãos os mesmos dedos lançam dados e se calam perante o espetáculo do acaso. São dedos que se alçam às teclas do computador ou deslizam pela tela do celular, à espreita do momento exato, para dar um bote quase casual, atentos à promessa do desastre, à ameaça do sucesso. As palavras nascem e passam, trespassam e renascem. Pessoas e palavras, desafiando-se do amálgama do nada, entretecendo-se no silêncio do interstício, em busca da resposta difícil deste enigma. Afinal, há sentido no insensato disso tudo? Sentidos. Sem uma visão retrospectiva do todo da vida, como encontrá-los? Supor uma espécie de telos? Postulá-los a priori? Ou entretecê-los aos poucos? Conheci Túlio Mendonça num tempo fora do espaço. 2020. Um ano expulso das memórias afetivas de nossos futuros antepassados. Tudo tão infinitamente longínquo, a um clique de distância. Suportando o marasmo da vida entre muros, enquanto aprendemos em silêncio os ritmos da morte. Crianças na linha de montagem, idosos na fila do desmonte, e o resto de nós, transeuntes, perdidos numa ponte entre o fim dos tempos e o lugar nenhum. Desesperadamente em trânsito. Em transe, disparamos para todos os lados e não saímos do instante. 2020 ou 19. E, no entanto, foi nesse espaço-tempo que nos conhecemos. Aluno e professor, professor e aluno. No espanto do rosto de quem anda apressado e de súbito olhando para baixo, descobre uma flor que brota do asfalto. Uma flor talvez mirrada, esgueirando-se amarela por uma fenda no concreto, mas indubitavelmente flor. Depois do susto inicial, o convívio das aulas permitiu que nos reconhecêssemos, no entrecruzamento das vozes, no entremeio dos textos, abrindo novas veredas na selva da vida de pedra. 2021. Seguimos, por meio das palavras, ou mesmo para além delas, possibilidades abertas numa tarde azul de infinitos. Muito obrigado. Essa foi a minha proposta. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.